Saudações, guerreiros da Nova Concursos. Bem-vindos a mais um vídeo de dicas. Aqui é o professor Thomas, policial civil, e hoje estou aqui para falar do edital da Polícia Civil, mais especificamente da minha disciplina, o que eles vão cobrar para informática. Os editais da Polícia Civil, eles têm sempre esse histórico de serem polêmicos, principalmente os editais da Academia de Polícia. E dessa vez não deixou de ser diferente, como eu já disse antes. Ou seja, eles não foram específicos. E isso para nós de informática abre um campo muito grande. Eles, no caso, não cobraram determinadas tecnologias, determinados sistemas, porém, nós temos que saber dividir essas fases do concurso. Por exemplo, temos que analisar as tendências das duas bancas. Então, vamos embora. Aqui, o primeiro tópico do edital, a gente tem sistema operacional. Tudo que está dizendo aqui de conceitos de pastas e diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, tudo isso deixa muito claro o sistema operacional vai ser o Windows. Porque quando a banca fala sistemas operacionais, ela poderia estar falando de Linux, poderia estar falando de macOS, e isso pode aparecer no concurso. Para quem vai fazer a prova oral, a prova dissertativa de escrivão, eles vão cobrar informática. Ou seja, pode cair uma pergunta de Linux? Pode. Depois que você passar... A primeira preocupação agora vou passar para a prova da VUNESP, então vou estudar o Windows. Então estuda o Windows o máximo que você puder. De preferência o Windows 10, que eu acho que é o mais recente, pode ser que vai cair. E também não podemos desconsiderar o Windows 7. Mas pelas últimas provas da VUNESP, para o TJ, eles cobraram o Windows 10. Então, se você manipula o Windows 10, você também vai manipular o Windows 7, se cair alguma questão. É tranquilo, porque esses conceitos que eles estão cobrando aqui são conceitos que praticamente você tem nos dois sistemas operacionais. Conceitos de pastas, área de transferência. O que é a área de transferência? É quando você copia ou você move um arquivo, e esse arquivo ele fica numa área reservada, o sistema reserva uma determinada área na memória, para que esse arquivo fique lá até você decidir o que vai fazer com ele. Se você vai colar em outro lugar, se você vai mover o arquivo, né? E o tratamento que o sistema dá a esse objeto, a esse arquivo que você está manipulando, ele vai ser tanto para o Windows como para o Microsoft Office, para o Word, para o Excel. Você pode... a área de transferência, ele quer o quê que você sabe? Ele quer que você saiba o conceito. E é assim que ele vai te perguntar na prova. Só para dar um exemplo, e a área de transferência é a mesma coisa, tanto para o Windows 7 como para o Windows 10. Bem como a estrutura do Windows, a estrutura de pastas, né? A estrutura raiz do sistema, programas e aplicativos, né, do sistema operacional. Quais são os programas que vêm com Windows, que fica ali em acessórios? Quais são os programas que vêm com Windows? Todo mundo conhece, né? Pode cair uma telinha de Paintbrush lá, eu vi isso, teve na última prova da Polícia Civil, né? Pode cair... Para essas questões de nível superior, para investigador, pode ser que caiam questões um pouco mais complexas, como por exemplo, que tipo de caracteres eu posso utilizar para salvar um arquivo. Isso a VUNESP cobra bastante. O tamanho, qual o tamanho do nome que o arquivo pode ter, ou relacionar o tamanho com o caminho do arquivo. Isso é bem comum em questões em se tratando de sistemas operacionais, certo? Mas fala bem, conceitos e a interação com o conjunto de aplicativos para escritório. Qual que é a interação do sistema operacional com o conjunto de aplicativos para escritórios? Quais que são os aplicativos para escritório que o Windows tem? Aí a gente já sabe, né, gente? Aí vem os próximos tópicos do edital, né? Que aqui a gente tem o editor de texto, provavelmente vai ser o Word 2010. Provavelmente, não estou dizendo que vai ser esse. Estrutura básica de documentos, edição e formatação de texto. Ele quer saber se você sabe essas diferenças entre editar um texto, entre formatar um texto. Se você sabe, eu preciso inserir um cabeçalho, eu preciso inserir um rodapé. Como eu vou fazer isso? De quantas maneiras eu posso fazer isso? E esse é o papel da banca, tentar te confundir. Será que eu consigo inserir isso com o botão direito do mouse? Será que eu consigo inserir isso usando um atalho de teclado? Ou será que eu vou usar alguma guia na faixa de opções ali que você tem no Word 2010, certo? Aí fala marcadores simbólicos e numéricos, caracteres não imprimíveis, né, aqueles que não aparecem, que o usuário não consegue ver no Word, certo? Então, a gente vê que o edital ele é bem específico, né? Quebra de linhas, legenda, índices, inserção de objetos. O Word ele suporta inserção de imagens, inserção de gráficos, sim, né? Sei lá, uma questão de interação com o sistema operacional. Você pega um programa nativo,
do Windows ali, um WordPad, ele é semelhante a um Word que você precisa instalar ele posteriormente. Esses sistemas conseguem conversar um com o outro, eles se entendem em determinados momentos. Será que eu consigo relacionar uma planilha de algum objeto que esteja no Refer, que também é um editor de texto, que pode cair, não sei, de repente numa fase subsequente da polícia, eu já vi questão de prova oral da polícia, também cobrarem esses aplicativos do BR Office, que também não deixa de ser uma suíte de escritório. E aqui no nosso edital, ele não está falando que é o Word, ele está falando que é editor de texto. Isso é uma característica da Academia de Polícia, para ela ter um leque amplo. Como a ideia dele já era cobrar a informática, as noções de informática na prova oral e dissertativa, então eles acharam por bem deixar aberto esse edital, porque tem examinadores da Academia de Polícia que detestam Windows. Eu conheço um delegado que ele não usa o Windows na máquina dele, ele só usa Linux. Então se você tiver, se de repente um delegado desse, ele é professor da Academia de Polícia, ele vai fazer a prova oral com você, com certeza ele vai te perguntar alguma coisa de Linux. Então, é por isso que eles deixaram o edital aberto desse jeito, porque cada examinador ele tem um perfil. Cada examinador, isso eu já falei num outro vídeo, então é importante a gente se ater para isso, principalmente o pessoal que está com a garra aí na pegada dos estudos, que vai chegar até a fase oral e já ir abrindo a mente que você vai ter que estudar bastante informática. Você que vai fazer para escrivão de polícia, você vai ter que estudar bastante informática. Já estou te adiantando isso. Então aqui, continuando, a gente tem um editor de planilha eletrônica, que todo mundo sabe. Assim, implicitamente, não está expresso aí, implicitamente está que é o Excel, né? E a gente espera que seja o Excel 2010, que não tem muita diferença também para o Excel 2007, pode ter algumas funcionalidades, mas geralmente a banca, quando ela trata de Excel, a VUNESP, ela vai pedir conceitos relativos a fórmulas, se você consegue aplicar as fórmulas, se você consegue fazer corretamente referências de células, quantas funções você conhece, né? Vai cobrar funções, pode cobrar função, pode cair alguma função estatística do Excel assim no meio ali para te confundir. Eu estava falando isso em aula esses dias, entre média, med, é a mesma coisa, você fazer a média e a função média. O papel da banca é esse, é te confundir, você tem que estar preparado para essas possíveis pegadinhas, né? Então ele pega em conceitos básicos aqui do editor de planilha eletrônica, que pode ser um calc também, né, do BR Office, né, do LibreOffice, estrutura básica de planilhas, conceitos de células, você tem que saber o que é uma célula, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos. E aqui no Excel, tudo que a gente pensa para o Word serve também, de quantas maneiras eu consigo inserir esses objetos na minha planilha, inserir um gráfico, né? Ou mesmo transformar aqueles números num gráfico. O Excel faz isso também. E todas são questões assim possíveis de serem cobradas, por isso é importante se preparar bem. O Excel também, é legal você ter o Excel instalado no seu computador para você, lógico que na prova de informática todo mundo já sabe, você vai ter que mentalizar o computador na sua cabeça, evocar o seu lado Charles Xavier aí dos X-Men, para ver se você consegue visualizar um computador aí, o seu lado Mandiná, e imaginar o seu teclado, o seu mouse e o que ele faz. Você tem que entender o funcionamento do Excel, como o Excel resolve os cálculos, a sequência que ele pensa para resolver, a ordem das operações matemáticas. Isso é muito importante, você entender o conjunto de rotinas do programa, como ele faz esse passo a passo, a receitinha do bolo, né? Como ele resolve. Então, é muito similar. E muita coisa do Excel e do Word, você estudando para o Word, essas guias da faixa de opções ali no Excel, tem coisas muito parecidas, principalmente no quesito de formatação de células, certo? Agora aqui vem essa parte também, que eu fiquei um pouco intrigado, comentando com outro colega, sobre correio eletrônico, né? E você tem que... O correio eletrônico é aquilo que a gente já sabe, é o e-mail, um serviço de e-mail, um Outlook, né, uma aplicação, uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagem e anexação de arquivos. É muito simples. Ele está apenas cobrando as funcionalidades básicas aí, né, do aplicativo de e-mail aí, do Outlook. Pode cobrar outro serviço de correio eletrônico? Pode. Está aberto aí, né? Sei lá, o Thunderbird da Mozilla, né? Aí pode cobrar alguma coisa, principalmente, eu falei a galera que curte Linux, e posteriormente aí for fazer a prova oral, tem os examinadores que gostam de Linux e podem perguntar essas mesmas aplicações nas versões do Linux. E essa coisa aqui que apareceu, esse item da mensageria eletrônica, conceito e utilização. Então, correio eletrônico e mensageria eletrônica é diferente,
certo? Mensageria eletrônica, o que poderia ser uma mensageria eletrônica? Sei lá, WhatsApp, não sei, Telegram. Será que é mensageria eletrônica? Eu acho que sim, né? Porque um smartphone, ele é considerado assim, dentro da sua arquitetura também, ele processa, né? Um computador, ele está dentro de informática hoje em dia, os smartphones, os tablets, os phablets, como eu falei, e esses aplicativos, eles utilizam esses serviços, essas aplicações de mensagens eletrônicas, e você tem que conhecer como funcionam essas tecnologias e algumas particularidades entre elas, né? E a gente fica imaginando aqui a mente do examinador, que tipo de questão ele pode elaborar com isso, né? Estava até falando com um colega, pô, quantos integrantes eu posso ter num grupo de WhatsApp? Quantos integrantes eu posso ter num grupo de Telegram? A gente nunca se pergunta essas coisas, mas de repente são maldades que o examinador pergunta, né? E pode perguntar aí, principalmente o pessoal da academia de polícia aí, isso daí para eles é um leque enorme e quem for fazer prova oral tem que se preparar para esse tipo de questão mesmo, viu? Voz sobre IP, que é o conceito de VoIP, que é o Skype. Voz sobre IP, você tem que lembrar do Skype, que é a tecnologia, né, que está fazendo uso aí da tecnologia de comunicação, transmissão de dados aí, ou a voz indo junto no pacote. É isso que você tem que pensar que é o Skype, né? Que aqui já não usa a mesma tecnologia de telefonia, é voz sobre IP. O conceito é bem claro. Aqui ele entra em ambiente de rede. Isso daqui também, a VUNESP, ela costuma perguntar muitas questões sobre o uso de browsers, às vezes alguns caracteres que você pode estar incluindo na pesquisa, que pouca gente usa, alguns caracteres lógicos no Google Chrome, ou aquela pesquisa entre aspas, ou caractere mais para você forçar um determinado tipo de busca, ou caracteres lógicos mesmo, ou isso, ou aquilo, né? O tracinho lá no meio das duas palavras. Então, a VUNESP ela pergunta isso, além de que esse ambiente de rede, ele proporciona sim muita coisa hoje em dia para você perguntar, né? Vai de conceito, ó, de navegador, de navegação de internet e intranet. A polícia adora perguntar isso também, se você sabe as diferenças entre uma van, uma MAN, uma LAN, né? Que são os tipos aí. A intranet ela é o quê? Ela é uma van? Ela é uma LAN? Conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, redes sociais, até redes sociais também pode cair. Sistema de busca e pesquisa, proteção e segurança. Proteção e segurança aqui já entra em segurança da informação, gente. Alguns quesitos aí, não está dito, não está falando assim expressamente que é segurança da informação, mas pode ser. A polícia não vai pensar em segurança da informação? Eu trabalho com segurança da informação na polícia, gente. Pode cair uma questão aí de firewall, não sei. Pode cair uma questão aí da parte de gestão de segurança da informação. Quais os princípios de segurança da informação? Isso está muito em voga, porque tem essas invasões aí que acontecem constantemente em sites aí governamentais, né? Que os crackers aí, eles adoram, os black hat, que a gente fala, que é o hacker mal, né? O cara que quer detonar tudo mesmo, adora. Para eles é o maior mérito invadir um site aí do governo, fazer um defacement, uma pichação. Então isso na polícia a gente lida com isso lá. A unidade que eu trabalho também, a gente tem lá um laboratório de crimes eletrônicos. Então a gente vê muita coisa acontecendo pelo Facebook, muitos golpes aí que teve. A questão da prova oral da Polícia Civil, da prova objetiva, o ransomware, né? Que está muito na moda aí o ransomware, que é a criptografia, o sequestro dos dados. Isso pode cair. O delegado pode perguntar, você sabe o que é um ransomware? Nossa, essa é questão de prova oral, entendeu? E está dentro do edital aqui, né? Proteção e segurança. Como você pegou um ransomware no seu computador? Foi uma falha de segurança. Uma falha de segurança aí, explorou uma vulnerabilidade do seu computador ali, né? Indevidamente você clicou num executável, ou qualquer outra coisa assim que você achava inocente, e de repente você tem seus dados sequestrados, né? E que o ransomware faz, né? Ele vai fazer uma criptografia no seu HD, na sua memória aí, e ele vai te cobrar um resgate por isso. É uma extorsão, né? Uma extorsão digital, digamos assim, né? Que ela só acontece devido ao meio digital, à internet. Então tem tudo isso dentro desse assunto aqui, armazenamento de dados na nuvem, que está muito em evidência também hoje, o Google Drive, todo esse tipo de backup que você pode fazer na nuvem aí, de ter seus dados aí também acessíveis aí, né, nesses storages aí, nessas memórias aí na nuvem, certo? E acho que aqui para finalizar, de hardware, né? Hardware também é um dos assuntos mais extensos da área aí de noções de informática, porque fala noções, mas para quem for prosseguir no concurso, nas fases subsequentes que vai cair informática, pode cair muita questão de hardware. E tem muito examinador da academia de polícia que eles adoram perguntar sobre hardware. Eu conheço, inclusive, professores aí
da Cadepol que adoram hardware, né? Meus caras não saem da Santa Efigênia lá pesquisando hardware, ali, microcircuitos, e o cara vai perguntar de switch, o que é um switch, de rede, pode perguntar de arquitetura de computadores aí, de barramentos, de tipo de placas, de processadores, de memórias, né? de processadores aí, diferença entre processadores aí Intel. São todas questões que podem cair na prova oral e podem ir nesse nível. Eu lembro que tem um colega que ele ficou muito indignado que o examinador perguntou para ele sobre as cores dos cabos de rede, né? Porque tem uns cabos que são os patch cords, assim, que a gente liga no switch, que é aquele cabinho que você tem na sua casa, né? Aquele cabo azul, para quem tem a internet aí via ADSL ou a internet cabeada aí, o RJ45. Então, quando você tem dentro aí de um switch aí, de um sistema de infraestrutura, você tem esses cabos de várias cores. Se isso tem algum... Por que esse cabo é vermelho? Por que o da sua casa é azul, né? Para que serve? E isso caiu numa prova oral, sabe? Então, cara, é assustador assim o nível de imaginação do pessoal da Cadepol. Você tem que estar prevenido. E o fundamental para se estudar para a prova oral, nesse sentido de informática, é você ter acesso às questões anteriores, para você ter uma direção a seguir. Né? E isso eu prometo que eu vou ajudar vocês, porque eu tenho acesso eu tenho praticamente um banco de dados assim, de várias questões de prova oral que eu venho acompanhando ao longo dos anos, os concursos que teve prova oral da Polícia Civil. Beleza? Então, hardware, gente, é muita coisa. E ele fala dos microcomputadores e periféricos. Aqui já pode vir aquela questão da classificação dos computadores, a questão do phablet, né, que ele também é classificado, ele tem a sua arquitetura de hardware, configuração básica e componentes, impressoras, classificações e noções gerais de impressoras, dispositivos de armazenamento externo, que está muito em voga também, o uso de pendrive, de cartões SSD, dos HDs externos, memórias de massa, né? Então, é um campo que é muito aberto, então vai cair hardware dessa vez. Tem editais da VUNESP que eles não cobram hardware, eles vão direto nos aplicativos, no Excel, no Word, no Windows. E nesse aqui, a gente está bem claro aqui que vai cair coisa de hardware, e hardware é uma matéria muito extensa. Você vai começar a se aprofundar, você vai ver que tem matéria aqui, né? Conceito, classificação e noções gerais, certo? Então eu dei um breve briefing aqui, né? Fiz um brainstorm também, que é essa tempestade fui falando assim, esporadicamente sobre coisas que me ocorreram assim, relativas a esse edital e que podem aparecer na prova, né? Mas posteriormente a gente vai entrar assim, conforme aí vocês deixarem nos comentários algumas dúvidas aí, a gente vai ajudando aí, vai sanando, vai conversando aí no YouTube também, certo? E eu espero que tenha ajudado vocês a compreenderem o porquê desse edital ter vindo dessa forma, porque muita gente não entende, fica indignado, mas o cara que fica indignado é porque ele não conhece o sistema da polícia, ele não conhece como a academia de polícia pensa para o edital, e por que esses caras não especificaram isso, né? Porque eles vão ficar amarrados. Os examinadores da banca lá, da prova oral, eles não querem ficar amarrados assim a um Windows 7, a um Windows 10, eles têm suas particularidades, né? Então isso daí dá uma abertura muito grande para eles, principalmente na área de informática. É por isso que vem desse jeito. Beleza, gente? Então é isso, foco nos estudos aí. É sempre um prazer estar aqui fazendo esses vídeos. Eu espero que tenha ajudado vocês essas dicas. Então, como eu sempre falo, caveira nos estudos aí, né? A gente não é BOP, não vai ser BOP, mas o estudo tem que ser intenso para ser policial civil. Forte abraço aí.